Estamos no ar! Sejam bem-vindos ao TorqueCast, seu bate-papo automotivo no torque máximo. Eu sou Felipe Xavier. Eu sou Wilson Saldanha. E hoje a gente tá com o cara que é jovem, empreendedor, dono dos maiores estoques aí no interior de São Paulo. Do Vale do Paraíba, você quer dizer? Vale do Paraíba, um dos maiores estoques diesel, né? De Sim, peça sim. pra caminhão. Cara, Sim, verdade. Uma honra estar com ele aqui. pra caramba. Eu quero inclusive fazer um brinde a esse... O nosso amigo ao nosso Rafael. amigo Rafael Barbosa. Aê, garoto. Saúde, bola, hein? show de bola. Você não bateu no meu. Valeu. Aê. Saúde, pessoal. É ruim, né, cara? Caramba, gente, vou falar pra vocês. Fizeram uma apresentação minha, eu tava até perguntando, cadê esse cara aí, né? Tava começando a olhar pro lado. Falei, quem tá aqui também, né? Mas É isso aí, nada. cara. Obrigado por você estar Muito aqui. prazer viu? por você vir aceitar nosso convite. A gente Nem começa bater esse brindando papo aí. assim, o pessoal deve achar que nós somos um cachaceiro, né? Não, eles têm certeza. Fica tranquilo. Esses dias me perguntaram, né? Pô, mas vocês só fazem apresentando com cerveja na mesa? Eu falei, pô, assim é que é bom. O papo parece papo de boteco, pô. É, Assim ué. é que é bom. Isso porque eu não sei se o pessoal percebeu, mas a mesa é uma mesa de sinuca. Tá vendo? Exatamente. Você entendeu? Começa e termina a sinuca depois. É isso aí. Só tirar o tampo de vidro daqui. É isso mesmo. Gente, brincadeira à parte, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje, né? Conheço o Felipe também há muito tempo, né? A gente sempre conversa bastante de negócio, acompanhei ele desde a ideia inicial dele. Então é uma satisfação muito grande hoje poder estar aqui com vocês pra gente ter um bate-papo legal aí. Que legal, obrigado. Obrigado. Viu? Obrigado, mesmo, Rafa. cara. E aí, vai fazer a sua primeira pergunta inicial? Com certeza. Ô, Rafa, galera de casa quer saber como que você começou e iniciou sua carreira no segmento automotivo? Bom, vamos lá então. Vamos voltar lá atrás, né? Para falar como que eu cheguei aqui hoje. O início de tudo, né? Foi quando, na verdade, minha mãe ficou grávida de mim mesmo. Que meu pai decidiu, então, iniciar o negócio dele. Ele já tinha muitos anos já de experiência no setor de linha pesada. E quando a minha mãe engravidou, ele optou por ter um negócio próprio, já pensando, né, que eu seria um filho que ia nascer. Então, diretamente relacionado ao fato assim, do meu nascimento, que foi o motivador ali para o meu pai iniciar um negócio. Legal. Então, ele iniciou o negócio, né? E ao longo do tempo, eu sempre acompanhei ele ali diretamente, às vezes indiretamente na empresa, né? Então, eu cresci, né? Vivendo junto com ele o sonho dele, né? Sentindo Legal. o cheiro de graxa. Ah, bastante. Quantos anos tem o negócio do seu pai? Cara, ele começou, eu tenho 26 anos, Você ele tá começou... perguntando a idade do cara. Ele É. acabou de falar que eu abriu quando a mãe tava grávida, Eu tenho pô. 26 anos, então há 27 anos atrás, né? Que legal. Então, assim, ao longo de toda essa trajetória, É uma tradição, né? é uma tradição, né? A loja é tradição ali na É região. uma tradição. Então, acompanhei durante todo esse processo e em todos os sentidos, né? Tanto o crescimento da empresa, os dias bons, os dias difíceis dele, né? E procurei absorver isso também da melhor maneira possível, né? Então, quando eu chego hoje, né? A questão da prática, né? Que a gente fala que é tão importante, eu procurei, então, sempre aprender nesse processo de desenvolvimento que foi a loja, né? Você desde pequeno imaginava um dia assumir a loja? Ou não? Sim. Ou você tinha outros planos e no decorrer da vida você... Sim. Acompanhando a loja, aquilo sempre brilhou o meu olho, né? Então, eu sou uma pessoa que eu valorizo muito a família. Então, sempre olhei para um negócio com muito carinho, né? E sempre quis continuar esse legado que o meu pai iniciou, Que bacana, cara. entendeu? Ao longo da vida. Bacana. E aí você já foi se preparando então para isso já no decorrer, você já foi mirando isso aí. Exatamente. Então, ao longo da vida, sempre que possível, acompanhava ele na loja, né? De perto, assim. E depois, quando eu cheguei ali no fim do ensino médio, falei, cara, eu quero me preparar bem para dar conta bem nisso, né? E quando então me formei, procurei fazer uma boa faculdade, né? Fiz administração lá na USP, lá de Ribeirão Preto, Top. né? Legal. Iniciei lá. E eu lembro que quando eu entrei na faculdade, um diretor lá, ele estava dando uma palestra e ele falou, cara,
parabéns, hoje todos vocês aqui estão na USP, né? No ano que eu entrei, entravam 120. Ele falou, mas aqui, daqui a 5 anos, vão se formar 120, né? Novos administradores da USP. E ao longo do processo, vocês têm que procurar fazer coisas que vão te diferenciar, né? Sim. Então, além disso, a Luísa Helena Trajano deu uma palestra lá pra gente e ela me falou uma frase que me marcou muito. Ela falou, é importante a gente estar preparado, né, para os desafios da vida, e a sorte também é importante a gente contar com ela, né? Mas ela falou uma coisa que eu procuro levar para minha vida, que ela falou, a sorte só aparece para quem está em movimento. Então eu guardei verdade, isso e ao longo da minha faculdade eu sempre procurei me colocar em movimento, entendeu? Então eu sou uma pessoa que eu sou sempre ligado nas oportunidades que tem disponível para mim. Então ao longo da faculdade, assim que eu entrei, eu prestei um processo seletivo, trabalhei 1 ano e meio com consultoria empresarial, que é uma consultoria formada por próprios alunos da universidade, né, com o apoio de professores renomados de mercado, né? Então, ali dentro, eu trabalhei 1 ano em área administrativa e financeira. Depois, eu migrei para a área comercial, né? E fiquei nesse 1 ano e meio, realizei projetos de consultoria, né? Então, foi muito legal, assim, porque também eu estava me planejando para entrar numa empresa familiar. Certo. E a gente fazia muito projeto de consultoria para pequena e média empresa, que na grande maioria também era empresa familiar, né? Então, eu consegui desenvolver um lado crítico de olhar as empresas assim como um todo, né? Chegava empresário lá pra gente, assim, com checklist de problemas que a empresa enfrenta. Sim. E aí a gente conseguia identificar para ele, tá, vamos começar por isso ou por aquilo, né? Então, foi uma experiência muito válida, assim, viajei bastante também, fazer alguns projetos. E aí foi isso. E empresa familiar é um desafio, né, cara? É um desafio, acho que, primeiro, de relacionamento, né? Porque tem muitas famílias, assim, dentro do quadro, é óbvio que cada empresa é uma empresa, mas muitas famílias misturam o relacionamento Sim. particular com o relacionamento empresarial. E é onde começam os desafios de você, por exemplo, ter um relacionamento com seu pai ou com a sua mãe, ou o próprio pai com o filho, verdade, dentro da empresa. Com certeza. Acho que esse é a primeira barreira que se tem dentro de uma empresa, né, familiar. A dificuldade é a seguinte, né? Quando a gente é dono do negócio, a gente vive, acorda, dorme e respira o negócio, né? E assim, eu sou um apaixonado por negócio. Meu pai é um apaixonado por negócio, não tem nem como dizer dele, né? Sim. E o apaixonado por negócio, ele é aquele cara que ele se torna às vezes até chato, porque verdade, em qualquer lugar que ele esteja, ele vai falar sobre o negócio, né? Então... E aí vocês levam isso pra dentro de casa, no aí churrasco você leva isso pra dentro de casa. E aí também tem os dias difíceis, né? Você tem um problema aí ou outro, uma divergência de opinião, né? Exato. Então, é um negócio, mas a gente, assim, sempre com muito respeito, a gente separou da melhor maneira possível, né? Sim. E falando do seu trabalho como consultor, né? Vocês dando assessoria a essas outras empresas familiares, você acha que conseguiu alguns exemplos de práticas de que você vale a pena seguir e outras que não vale a pena seguir dentro da tua empresa, né? Isso te traz uma motivação para hoje, no seu negócio, né? Sim, com certeza. Hoje em dia o grande desafio é na sucessão empresarial, né? Hoje em dia tem até consultoria que se contratam nas empresas para fazer um planejamento disso, né? Mas a gente sabe que empresa familiar, a maioria são empresas pequenas, né? Que não tem, às vezes, uma verba suficiente para pagar uma grande consultoria para fazer o processo. Então, é um processo realmente complicado, né? Sim, e eu acredito que quando você estava se preparando para isso, você já foi conversando com o seu pai sobre essa situação, ou não? Ou você foi vivendo e depois você voltou lá para Barbosa? Então, daí, desde quando eu fui fazer administração, eu já fui convicto que eu queria seguir a empresa, né, dele. Uhum. E ele também sempre ficou muito feliz com isso, né? E foi muito legal que, quando eu estava prestes a me formar, inclusive, ele fez uma especialização, um curso, né? Justamente para que quando eu chegasse, ele tivesse já mais suscetível às novas ideias e tudo mais, né? Legal.
E isso também foi muito importante. Para não te pôr barreiras, Isso, né? Isso, exatamente. Isso ajudou bastante no relacionamento de vocês aí do negócio, né? Isso, para conseguir, né, se inteirar, porque hoje em dia, por exemplo, ele tá 27 anos no mercado. A gente sabe que hoje em dia as coisas estão mudando cada vez de uma maneira mais rápida, né? Então você imagina quando você compara de quando ele começou para hoje, Exato, né? exato. Então E aí você foi tocar uma filial da empresa. Então, daí na verdade eu fiquei nesse 1 ano e meio, né? Trabalhei com consultoria. Depois, no meu último ano de faculdade, eu trabalhei numa grande distribuidora em Ribeirão Preto, né? Por que eu fui para lá? Obviamente, eu tinha que fazer o estágio da faculdade, né? Uma distribuidora do mesmo segmento. Do mesmo segmento. Mas eu procurei uma empresa maior que a nossa, né? Para que eu pudesse ter experiências novas, né? Então, assim, são vários pontos. Eu queria ter a visão de funcionário, né? Que é muito importante. Sem ninguém te julgar, porque você poderia fazer isso na tua empresa, só que iam te julgar como filho do dono, né? Exatamente. Então, eu entrei daí nessa distribuidora, entrei inicialmente para a gente fazer um desenvolvimento do marketing na empresa, né? Certo. Que foi muito legal. Eu lembro que logo que eu entrei, tinha a data do dia do cliente. E o legal é que essa empresa é uma empresa muito organizada, também é uma empresa familiar, certo, né? Então é mais uma coisa ali que condiz com o que eu estava querendo, né? Almejando. E eu lembro quando eu entrei, eu chamei, né, esse meu chefe e falei, cara, vai ter o dia do cliente, né? Vamos fazer um evento, tal. Subiu, falou com o dono, ele quase não liberou verba pra gente. Eu falei, cara, e agora? Mas vamos lá, né? Pensar fora da caixa, né? Sim. Aí eu peguei e começamos a entrar em contrato com os fabricantes, né? Resumo, a gente teve um superávit do evento, sem dizer que a gente bateu o recorde de venda, assim, no dia do evento, né? E foi muito legal. A gente trouxe vários clientes grandes, fizeram um tour pela empresa com um vendedor que atendia. Olha que né? bacana. Então foi um evento muito legal que eu saí de lá e até hoje eles têm essa tradição. Que legal. Então foi bem legal nesse sentido. E foi bom para você como experiência, né? Sim. Porque hoje você olhando para tua empresa, você consegue entender a cabeça dos funcionários, né? Exatamente, né? Você Tem a outra visão, né? Você consegue saber Tem o que ele está visão, pensando de você, porque você já teve naquela situação em outro lugar, né? Exatamente. Isso é muito importante, é muito legal, né? Porque você tem a visão do cara, você sabe o que o cara está pensando. E Sim. a gente sabe, a empresa ela é feita de pessoas. Sim. Né? Então, assim, por exemplo, você vê hoje a nossa loja em São José dos Campos, que é a que eu administro. Cara, graças a Deus, a gente está tendo um ótimo resultado, um crescimento e tudo mais. Mas isso é o que eu sempre falo. Não é graças ao Rafael. Claro, tem o meu trabalho, mas é o trabalho de todo mundo. Né? Toda a equipe, né? De toda a equipe. Não adianta eu chegar só e falar, sendo que são várias pessoas que executam, né? É a tal da engrenagem, né? É a tal da engrenagem. Se um dentinho falha, a engrenagem não roda direito. Exatamente. E foi bem legal, assim, quando a gente abriu a loja lá em São José, eu lembro que eu chamei todo mundo, né? E eu contei uma historinha básica pro pessoal, né? Eu contei historinha de uma madeireira. Que eu falei assim, é uma história fictícia, que todos os elementos lá da madeireira estavam um dia discutindo entre eles. O prego, ele fura. Nossa, você é o prego, você fura. Aí a madeira, não sei o que lá, você me fura. Ou seja, cada um foi falando uma coisa, né? Falei isso para eles. E aí chegou o dono da madeireira, pegou todos esses elementos e fez um belo móvel, né? E aí, depois disso, que todos esses elementos entenderam que, na verdade, cada um ali tem que saber extrair a sua qualidade, que eles juntos iriam compor um belo móvel, Sim. Né? Então, quando a gente inaugurou a loja de São José, a primeira reunião que eu fiz com o pessoal, eu procurei passar essa mensagem para eles, né? Certo. E dentro da empresa, são pessoas diferentes que tem lá. Todo mundo vai ter problema, é óbvio. Mas a gente tem que saber trabalhar com os nossos pontos positivos, né? Sim. E até aquela visão, né, se a empresa está crescendo, a gente não pode olhar para o nosso patrão, o nosso chefe, ou o dono, o empresário, o empreendedor e falar, pô, olha lá, o cara tá ganhando. Não, ele tá ganhando porque eu faço parte disso. E quanto mais cresce, mais você cresce junto. Exatamente. Porque
É gostoso você falar que você trabalha na empresa X, Y, que é grande, e quanto maior, melhor. Cresce, porque né? aquilo é parte sua, né? Você Com faz certeza. parte daquilo. Por mais que hoje seja você que está dando a entrevista aqui, mas seus funcionários estão sendo representados por você, porque você faz. Sem eles, você não atingiria os resultados que você atinge, E o né? importante de eu ter tido a visão de funcionário é justamente para entender os pontos deles, entender a dor deles, né? Como que eu posso motivar eles, né? Sim. Então, nesse ponto foi muito positivo. Que se você ficasse só lá na empresa, talvez você não conseguiria ter essa visão. Exatamente. Né? Porque é do ser humano, né? Você vai trabalhar, por exemplo, com o dono da empresa lá que você trabalha. O seu relacionamento com ele é diferente, do que fosse com outro que não é. Mesmo que você se policie para não fazer isso, né? Mesmo que você fale assim, não, é uma pessoa normal. Mas, cara, é do ser humano. Você vai reagir diferente. É normal. Né? É normal. Uma coisa que você falaria para um homem, você já pensa controla, duas vezes, né? Antes você de já falar. controla. Aí você vai para outro lugar, você escuta. Então hoje você sabe o que eles falam lá nos corredores da tua empresa. Pro bem e pro... Então quando você toma uma decisão... Eu até brinco com o pessoal. Né? De vez em quando surge brincadeira lá, eu falo assim, ó, gente, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu tenho até medo que vocês falem de mim quando eu não tô perto. Porque você sabe, né? E assim, quando você como empresário, você tem muitas vezes tomar umas decisões que você sabe a reação lá que vai acontecer, mas você é obrigado a tomar. Exatamente. Né? Então, e aí acho que é a hora que você fala, eu imagino que vocês estão falando de mim. Porque não tem jeito, né, cara? É isso mesmo. E quando você começou a implantar toda essa experiência que você trouxe, você falou que seu pai se preparou para receber essas ideias. Sim. Mas como é que foi o impacto com os funcionários antigos da empresa? Pessoas que te viram matriz, crescer, né? que viram você criança, que você Sim. corria pelo meio das caixas Então, lá. aí, nesse último ano, eu trabalhei nessa grande distribuidora, né? Me formei e voltei para Guará, né? Voltei para a loja lá. E aí, quando eu cheguei, pensa bem, meu pai começou a loja tem 26 anos. Ele tem funcionário que está lá há 26 anos. Difícil. Então, realmente, é funcionário que me viu desde neném te viu mesmo, nascer, entendeu? né? Me viu nascer, né? Então, quando eu voltei, eu ainda tinha muito olhar assim, é o menino Rafael que tá aqui, né? É o Rafinha. É o Rafinha. É o Juninho, né? Então, assim, passei por algumas dificuldades nesse sentido, né? Embora eu tenha me preparado um período curto, né? Ali de 5 anos, você vê, trabalhei com consultoria, trabalhei numa grande distribuidora, né? Então, assim, você chega e fala, passei por isso, passei por aquilo, tive essa experiência, tive outra. Então, isso, sim, me ajudou muito. Mas não foi ainda o suficiente, né? Imagino. Mas, assim, muita coisa a gente conseguiu mudar, né? Meu pai, assim, me deu muita força, né? Mas eu entendo e respeito, assim, né, esse pessoal, porque realmente eles têm muito tempo de prática, né? E é muito difícil chegar uma pessoa que tem muito tempo de prática, ele está acostumado a fazer, por exemplo, a virar para a direita e tá dando certo na visão dele, mas às vezes você tem que falar pro cara, vira para a esquerda, que vai ser melhor para todo mundo, vai ser melhor para você, né, para o cliente, né? E a minha mentalidade, assim, eu faço tudo. As decisões que eu tomo, tudo é sempre voltada para o cliente, né? E coloco muito isso na cabeça de todos os nossos funcionários. Falo, cara, não sou eu que sou o seu patrão. Quem é o seu patrão é o cliente. Verdade. Né? Se o cliente não quiser, acabou até o meu negócio. Quem que é o Rafael na fila do pão? Não é mais ninguém, né? Verdade, é isso mesmo. Então, eu procuro incentivar bastante essa cultura dentro da empresa, entendeu? É que é difícil você passar para as pessoas, principalmente a área administrativa lá, que não está vendendo nada. O vendedor, ele entende o que você está falando. Sim. Mas o cara que trabalha lá com papel, ou lá no estoque, ele não tem a mentalidade que ele, na verdade, ele é um vendedor. Ele está vendendo o serviço dele. Exatamente. Né? É o todo mundo vende, né? Exato. E é difícil você passar isso e as pessoas comprarem essa ideia para fazer, igual você disse, a engrenagem girar. Porque é um puxando o outro, né? Não adianta só você e o pessoal comercial ter essa visão se você não consegue passar isso para dentro, né? Sim. E aí, quando eu cheguei na empresa, o que aconteceu?
eu peguei uma empresa assim, eu me formei e assim, eu cheguei com uma mentalidade de muito gestor E mesmo. toda aquela, né? aquele empuxe, né? Quero fazer acontecer. Toda aquela pegada, né? É. E o meu pai, ele naturalmente, ele é um cara muito empreendedor. Ele é aquele cara que toma atitude, ele é bem visionário, ele pega, ele vai lá e faz, né? Uhum. E então quando eu cheguei, eu vi uma empresa, né, que teve um crescimento, mas não necessariamente a organização acompanhou esse crescimento. Então eu foquei muito em otimizar processo, melhorar processo, criar novos processos internos, né? Então, daí teve também bastante, né, essa resistência aí que a gente está falando. Mas, de maneira geral, muita coisa a gente conseguiu melhorar bastante, né? E eu acredito também que as coisas que também não foram muito à frente, uma sementinha já foi plantada, né? Pelo menos você fez o pessoal pensar. Né? Você jogou lá, não foi, mas... Não foi, mas tá ali. Né? Tá ali. Uma hora vai... Tá latente, né? Uma hora alguém olha e fala, pô, isso aí pode ser que as outras coisas funcionaram, pode ser que isso funcione também. Exatamente. Né? É porque também é uma empresa muito antiga, né, cara? Sim. Então, talvez se ela fosse mais nova, seria mais fácil. Mas quase 30 anos, quase 30... Pô, se a empresa chegou há 30 anos fazendo o que faz, alguma coisa muito boa eles fizeram, construíram, e é difícil você mudar tudo. Exatamente. Esse tempo, né? Porque... Tanto tempo de mercado, né? Tem os seus méritos, os seus acertos e tudo mais, né? Porque aí é que tá, você, como consultor lá, você tinha que dinamizar aquilo que é bom e mudar aquilo que é ruim. Né? Exatamente. Só que assim, para eles, chegaram a 30 anos, é tudo bom, tá tudo funcionando, tá indo. Né? Por que eu vou ter que mudar isso aqui? Então, por causa disso. A gente tá indo, mas a gente podia estar melhor. A gente podia estar chegando em tal lugar, né? Que eu acho que é o que você... porque hoje em dia acontece. Uma pessoa que faz sempre a mesma coisa ali há muito tempo, não é que a gente esteja dizendo que ela esteja fazendo errado, né? Mas às vezes ela fica fechada realmente para novas ideias, né? Até porque as coisas são dinâmicas e mudaram, né? O planeta mudou. Tudo mudou, né? E você continuar... E cada vez uma velocidade mais rápida. Exato, né? exato. Por exemplo, eu já... Vai fazer agora... Fez 3 anos que eu me formei, né? Cara, o pessoal, a geração nova que está entrando na faculdade já está vendo coisa diferente. Por exemplo, não sei se o seu comprador lá é antigo, né? Mas ele passava pedido para a empresa, o representante tinha que ir lá. Depois passava por fax. Agora passava por e-mail. Hoje passa por WhatsApp. Né? Não, WhatsApp, carrinho de compra e tudo mais. Né? Tem muita empresa hoje que tem sistema. Sim. O pessoal já monitora seu estoque, já vai soltando o que você precisa, a fábrica já sabe. Tá cada vez mais conectado, né? Exato. Então, tudo mais otimizado. Se você não evolui junto, né? Você continua lá passando fax, os outros vêm te engole. Exatamente. Né? Então, a chance de... Mas o cara que passa fax não quer que muda. Para ele não é vantagem, né? Para ele, você entendeu? Então é justamente aí que tá o pulo, né? E aí você foi administrar a tua filial. Aí eu fiquei ali... Eu querendo chegar na filial, já é a segunda vez. Aí, beleza, fiquei ali 1 ano e meio, né? Há anos atrás, meu pai chegou a ter uma loja em São José dos Campos, com um sócio, né? Por motivos maiores, encerraram a sociedade. E passou 1 ano e meio, tinha alguns clientes até já de São José que pediam a nossa volta, né? E eu falei pro meu pai, cara, tô aqui, né? Vamos lá. Você me arruma aí, me empresta aí um pouquinho de estoque aí. Identificou uma necessidade do mercado. Exatamente, ali, né? Da cidade. Exatamente. Do que podia atender ali na região, né? E verificou que tinha demanda, né? Demanda, se o pessoal tá pedindo. Aí, a gente pegou, foi no final de 2019 que a gente planejou. Fazia todo sentido estar ali, né? Começo de 2020 a gente alugou o ponto. E aí veio a pandemia. Veio a pandemia, né? E aí, cereja do bolo. Só para mostrar que é na dificuldade mesmo. Para mostrar que empreender não é fácil, né? Exato. Já começando, né? E aí a gente pegou, né? Naquele instante foi um baque, né? Então, é isso que eu queria te perguntar. Na semana que a gente queria, assim, mais ou menos inaugurar, foi quando deu o primeiro lockdown e a gente não sabia que nem, assim, a gente pensou, até o nosso segmento vai fechar, né? As coisas não estavam muito claras, né? Qual que foi essa noite? Como foi essa noite para você? Essa noite fatídica. Nossa,
Falei, meu... Saiu lá no... Essa na noite, televisão lá... a hora que você jornais, chegou em casa, leu aquilo, lockdown, você não pra inaugurar abre. a loja... Não, foi isso mesmo, pra falar, fudeu, cara. Não tem outra coisa pra falar, né? E aí a gente pegou, cara, e já tava assim, estrutura montada, né? Tudo A gente já pronto tava pra com abrir, né? entrevista feita com equipe e tudo mais, cara. E vem aquilo, foi um balde de água fria na gente, né? E aí a gente pegou, em contrapartida a gente esperou um pouco mais para inaugurar. Mas foi um ponto assim, a gente fez disso um ponto negativo, um ponto positivo, né? Que a gente organizou muito melhor, a gente estruturou bem mais o negócio, né? E depois ali que a gente viu que o nosso negócio, comparado com outros, né? Pode dizer que assim, quase não foi impactado, Sim, né? sim, E aí a gente abriu, né? sim. Também com a cara e com a coragem, porque a gente não podia sair para fazer visita, tudo fechado, trabalhando Ninguém de porta recebendo fechada, ninguém, né? trabalhando de porta fechada, sem poder receber ninguém, né? E no começo foi assim, foi difícil, né? E vocês começaram desse jeito ali. A gente começou desse sem jeito. o balcão, porque vocês têm lá, né? Sem o balcão, que é o nosso forte, né? Sim. Contato direto com o cliente, né? Um atendimento bem customizado. E aí foi, acho que vocês usaram esses clientes que estavam na demanda que vocês começaram a vender. É. Que estavam pedindo. Sim, sim. E aí depois de um tempo também, né? O boca a boca também é forte, né? A gente também fez umas divulgações aí. E aí, graças a Deus, com toda a equipe aí fazendo um bom trabalho, né? Com a demanda existente na região, a gente vem crescendo num ritmo legal, saudável, né? Que é importante. Que é importante isso é também, muito bom. né? Que é uma coisa que a gente sempre fala, né? E Vender. com a minha luta, que é sempre a organização indo no mesmo ritmo, né? Porque É. senão chega um ponto que a falta de organização trava o seu crescimento. Então é isso que eu ia falar. Você vender é fácil. Vender Você é põe fácil. preço. Se você tiver um preço excelente, você vende, né? O problema é você ganhar dinheiro. Exatamente. Né? O ganhar dinheiro, fazer dinheiro, reinvestir na empresa, aumentar. Isso que é difícil. Isso que é difícil. Né? Porque assim, você coloca lá barato, você calcula, você comprei isso por R$5, vou vendo por 5,10. Uhum. Se esses 10 centavos cobre todo, não sei, mas É. você vende. Vai vender um monte. Hoje o que eu vejo assim, o nosso Verdade. setor, falando assim, de autopeças em geral e distribuidores, né? É uma guerra de preço assim muito grande. Exato. É uma guerra de preço. E querendo ou não, as peças hoje em dia são como se fosse uma commodity. Exatamente. E que muda eu pegar de uma marca X aqui ou pegar ali com o Felipe, né? Exato. Teoricamente, a peça é a mesma, né? Então, o que a gente foca muito? É num atendimento customizado, né? É um processo, às vezes, menos burocrático, seja de atendimento, de pagamento, de garantia, né? Sim, Uma entrega eficiente que é extremamente importante, né? sim. Então, a gente entrega também outros atributos, né? Que dentro aí, às vezes, por conta de tudo isso que você entrega mais, o cara, às vezes, não vai te trocar por uma pequena diferença ou o que seja, né? Ele enxerga, isso é um valor, é uma entrega de valor isso, né? Sim, e você está ali cercado de filiais de grandes distribuidores, Sim. né? Tá, tem um monte de gente ali perto de você que são gigantes, nacionais, né? Sim. Como que você consegue entregar esse serviço e ser competitivo? Porque eles têm um apelo Sim, sim. do preço, né? São empresas gigantes, né? Que compram muito mais, né? Exato. Tem um poder de barganha muito maior, né? E, inclusive, quando a gente abriu, tinha gente no mercado falando assim, cara, tiro no pé, né? Mas, em contrapartida, a gente tá ali, né? Trabalhando nos pontos, talvez, negativos deles, né? Então, assim, como toda empresa. Nossa Sim. empresa ela não vai entregar valor para todo mundo, né? Uhum. Que daí tem eles também para atender. Da mesma forma que eles, né? A forma de trabalho deles não vai agradar todo mundo também. E a gente também tá ali para atender, né? A gente, como fábrica, a gente vê isso também. Porque você tem mercado para todo mundo. E é isso Sim. que você disse, né? Exato. Aonde eles não chegam, outras fábricas chegam. Exatamente. E a mesma coisa você, onde os distribuidores gigantes não chegam, a Exatamente. Barbosa vai Vai lá chegar. e chega. É isso mesmo. Né? E eu acho que o importante é você saber nadar nesse rio, né? Uhum. Porque não adianta você também querer brigar com o cara lá, Não. porque você vai Não, perder. não Então você fala, eu nem entro naquela briga. Mas é bom que você monitore ela, né? Sim, exatamente. Porque um dia vai que você vai lá, né?
Aí você tem que saber, né? Cara, mas de maneira geral, assim, a mentalidade nossa é... A gente trabalha sem muito olhar, assim, pra concorrência. Claro, a gente tem que estar atento à concorrência, sim. Para que sentido o mercado tá indo, né? Sim. Mas a gente não trabalha, assim, se baseando no que os outros estão fazendo. A gente procura fazer o nosso trabalho bem feito, né? Exato, exato. Que é onde você cresce, né? É. Focando no seu, dando foco nos seus clientes, reinventando a maneira de atender, né? Sim. E aí você vai evoluindo. E hoje a sua filial tá lá. Já Hoje estabelecida, filial, com 2 anos de pandemia. Vai fazer 2 anos de abertura em julho, Uhum. né? Mas aí já faz 2 anos que a gente pegou o ponto e começou o negócio. Mas que abriu foi em julho. Tá. E o paizão lá, o que tá achando? Cara, ele tá, eu acho que acredito que ele esteja satisfeito, né? Mas foi muito bom, assim, né? O fato de a gente completar 2 anos, né? Você vê, hoje em dia, se você for ver os dados estatísticos, a maioria das empresas falem antes dos 2 anos, né? Sim, então... e o período que a gente está atravessando, né? É, Tudo bem que para o complexo, nosso mercado, nosso mercado que graças a Deus, ele cresceu, né? Não se abalou tanto, né? Mas, de toda maneira, é uma empresa nova, né, cara? Com um pensamento novo que você trouxe. Então, assim, é difícil, né? Sim. Ainda chegar aos 2 anos, realmente, vocês devem estar bem felizes, né? Sim. Se você for analisar, na verdade, o nosso mercado, sempre depois de crises, ele apresenta um bom crescimento, né? Sim. Porque juros altos, as empresas, né, que às vezes caiu o movimento, isso, aquilo, elas tendem a renovar menos a frota, né? Renovou menos a frota, maior mercado de reposição de peça, né? Certo. E como que você vê agora, a gente indo para outra pergunta aqui, que eu fico na minha cabeça. Como que você atende os clientes com garantia? Assim, porque garantia é um negócio chato. Garantia é um negócio chato. Um negócio chato para você, chato para o cliente, chato para a fábrica. É chato para todo mundo. Chato para todo mundo. Para todo mundo. Né? Como que você vê esse processo dentro da tua empresa? Assim, é uma pergunta minha mesmo, como curioso. Cara, aquilo que eu falo, vender é fácil, difícil é dar suporte, né? Então, assim, é o que eu falo da gente entregar um valor diferente. Então, um dos processos do nosso que é menos burocratizado é o de garantia, né? Então, por exemplo, um cliente chega lá com garantia. Os próprios vendedores já têm um conhecimento técnico para fazer um pré-julgamento, né? Então, com isso, a gente já elimina alguns pontos, né? Mas, de maneira geral, não tem, assim, não se abre uma discussão e tudo mais. Eu procuro resolver o problema do cliente. Então, o que a gente faz? Tá aqui uma nova peça, essa que você está me dando, eu vou mandar para análise da fábrica, né? E faz o seguinte, resolve o seu problema agora, né? Essa daqui já está paga, já está faturada, beleza. Essa nova que você está levando, vamos esperar o laudo, né, da fábrica, e aí a gente conversa. Entendi. Você resolve Então, o problema com ele. né? De fato, a gente quer resolver e deixar o cliente satisfeito. Entendi. A gente, como lá da fábrica, a gente, né, imagina mais ou menos isso. Mas é um negócio que é difícil de você mudar, né? A gente vive quebrando a cabeça para tentar criar algo que fuja disso, porque muitas das vezes você entrega a peça lá para o cliente e resolveu aquele problema na hora. Mas na cabeça dele você deu a garantia. Ele sai de lá com a peça, eu tive uma garantia atendida. Se o problema não estava na peça, está no veículo, no sistema, né? ele continua, vai dar de novo, ele vai voltar lá. E é essa volta que é o catsu do problema, né? Sim. Mas de maneira geral, assim, as fábricas são bem parceiras, assim, nesse sentido, né? Geralmente quando tem um problema de garantia, tem muita fábrica que a gente manda, eles até mandam um laudo falando às vezes, é improcedente tudo, mas a gente vai conceder, né? Sim, eu conheço essa fábrica. Então, mas eu acho que isso é legal, essa parceria, né? Mas é difícil você quebrar um elo com o cliente de ele tirar essa imagem de que o problema não estava lá. Sim. O que a gente procura fazer? A gente tenta mandar o laudo, tudo para ele, mas mesmo assim ele fica com aquele negócio que a qualidade é ruim ou que tem baixa qualidade, etc. Sim. O que a gente procura fazer? Mesmo quando é um laudo
desfavorável para garantia, mas foi concedido, a gente chama o cliente, mostra para ele, falou, ó, Isso é legal. tá tudo certo, ó, a fábrica foi parceira, isso é importante, né? Isso é legal. A fábrica foi parceira, né? Concederam a garantia, mas deram um laudo que é desfavorável. Sim. Cara, legal. Você quer que chame um representante, um cara técnico para vir, para ver, para às vezes você tirar uma dúvida, né? Então eu acho que isso é válido, Sim. né? Porque daí você entrega valor para toda a cadeia, né? Isso aí. Exatamente. Isso é importante. Falou tudo, né? E é importante, Entregar porque valor pra daí- toda a cadeia. O cara, por exemplo, vem o cara da fábrica, visita, ele consegue sanar aquele problema, não vai dar mais, muito provavelmente, Sim, né? sim. Ou se Então der, vai diminuindo, né? ele vai pensar 2 vezes de voltar lá, né? Exatamente. Essa que é a... Porque que acontece? Um problema não resolvido gera insatisfação no cliente e principalmente no aplicador, né? Exato. E aí Sem acontece, esse aplicador depois, ele vai ser um cara que vai falar mal da marca, né? Da marca, às vezes da loja. E aquele negócio, enfim. às vezes o cara usa o negócio 100 vezes. Uma vez que deu problema, É isso aí. pra ele basta, É. entendeu? É isso aí. Porque, na verdade, Então, a gente olhando até com olhos pro negócio dele, é o negócio dele, né? É. É o nome dele, foi ele que mexeu, né? e é uma questão assim do aplicador com a fábrica que a gente fica ali no meio ali, né? Porque é diferente Fazer ali no malabarismo ali, né? É, então, porque é diferente da gente quando vai numa loja, compra um celular e vai pra casa. Você comprou pra você. Se ele der problema, você volta na loja, a loja fala: "Não, tem assistência técnica, vai lá". Você se vira. É teu. É diferente de peça que você compra pra alguém mexer, para quem tá responsável é quem pôs a mão, Sim. né? Não é nem o dono do caminhão que comprou lá, e nem você que vendeu, e nem a fábrica que fabricou. É o cara que aplicou e sempre sobra pra ele, né? Exatamente. A gente olhando até, a gente brinca, fala assim, de fábrica e tal, mas assim, a culpa é sempre do mecânico. Vamos deixar bem claro, né? Ou tinha um problema no caminhão e ele não viu, ou tinha um problema, foi um problema de erro de aplicação, o cara que errou. Enfim, Mas mesmo porque até a parte de conferir a peça, porque acontece muito de aplicar às vezes peça errada, né? Exato. Ter a aplicação. E aí a parte de conferir a peça, o produto antes da aplicação, também é o mecânico que está responsável por isso. então, é isso que eu tô falando, é tudo a responsabilidade dele, né, cara? Por isso que ele é chato. Tem que ser, né? Tem que ser, tem que Por ser. isso que ele vai lá xingando, aí liga, pô, isso aqui é uma porcaria, Aí você fala, não, cara, eu vou torta outra peça aqui. Nossa, eu já passei vamos por resolver. cada situação, a gente, calma, vamos sentar, vamos conversar, tudo se ajeita, né? Cara, eu tive ontem numa empresa, uma frota comprou uma peça e ele comprou errado. Pelo código lá, comprou errado. Tá? Nem vou citar muito detalhe porque você não vai saber quem é. Mas comprou errado. Aí fui lá, fui falar com o caminhão, estava na concessionária, não estava nem lá na frota, porque eu não sabia. Depois conversando, depois que eu fui, que descobri que o caminhão já tinha dado outros problemas de outras coisas e aquela peça era uma consequência do problema, entendeu? Aí, e ainda comprei. Aí fui lá. Não, o mecânico da concessionária não quis montar a peça. Daí eu expliquei, não, mas aqui. Não, eu só monto o original. Não. Aí eu falei, mas tá diferente assim. Não vou montar. Falei, não vai montar, não. Liguei lá pro cara da frota, falei, só que não vai. Não, vem aqui. Fui lá, levei a peça pra ele. Expliquei qual que era o problema. Falei, o problema foi ele, puta, cara, eu não acredito. Falei, foi isso. Ele, eu vou lá. Falei, o seu mecânico lá falou que não vai. Ele falou, vamos ver se ele não vai montar. Deixa a peça aqui. Segunda-feira eu tô lá. Eu falei, beleza, fica com o meu WhatsApp e tal. Mas você vê, sofre resistência, mesmo você indo lá da fábrica, explicar. Se o cara não quer montar, você vai fazer o quê? Não, a decisão final é dele, né? É dele. É dele. Entendeu? Aí o dono do caminhão... Outra coisa que a gente vê que gera muita discussão é assim, quando gera a garantia de um item, que às vezes ele tem outros itens que daí o fato dele ter dado um problema gera problemas em outros itens. Aí entra também a questão de mão de obra. Exato. Né? Da mão de obra. E aí mais recentemente a gente teve um problema aí que a gente comprou 2 blocos de uma marca muito boa, de verdade, e deu um problema em massa lá na produção, identificaram o lote, recolheram, e eles de prontidão vieram, trouxeram outros 2, deram todo o suporte e se levantou a questão de, e o caminhão parado?
né? Sim, as horas. Então, dela. cara, realmente, a garantia é um negócio bem complicado, assim, quando você olha para um todo, né? Sim, Quando então. você sai só realmente da peça e vai para um todo, né? Principalmente porque, assim, automóvel, tirando o frotista, né, taxista, esse pessoal que trabalha com carro, mas o automóvel é mais simples, né? Você vai ficar uma semana sem ir de carro pro trabalho, você vai ficar uma semana sem ir no mercado com carro. Beleza. O caminhão... Não, ele tem- é não uma tem ferramenta como. de trabalho e, cara, o dia do caminhão vale, né? Vai. Você entendeu? Então, pro cara é o ganha-pão dele. É. Ele não quer saber. O caminhão, muitas vezes, é a Caminhão empresa parado do cara, né, é prejuízo, né? meu? Isso que você falou é uma verdade. Muitas vezes é a empresa do cara. É. O cara que é autônomo, tem um caminhão, aquilo ali é a empresa, A empresa dele. dele. Ele depende do caminhão para fazer a renda dele, o faturamento É. dele. Então, Tanto que até o ponto que agora que eu vou fazer um negócio interligando do e-commerce, né? Do nosso segmento. O caminhão parado é um prejuízo grande, sim. né? Então muito se fala hoje em dia em e-commerce e tudo mais, mas eu vejo que assim, é um valor muito grande o cara ter a peça na hora, né? Sim. Então, Que você tem esse otimiza, ponto, né? né? Você otimiza o atendimento o atendimento, o cara precisa da peça no ato, né? A maioria Pra- das vezes, né? pro caminhão rodar, né? É. Cara, e é um negócio assim, eu não sei. Você já trabalhou com linha leve, não? Linha leve a gente tá tendo a experiência em Guaratinguetá. Tá, e o que vocês estão achando? Cara, é como se fosse uma loja à parte, né? Do nosso segmento. Sim, porque tem. Assim, você também, né? Trabalha com os dois. Né? É uma dinâmica muito diferente, né? Da linha leve pro Pra linha pesado, pesada, né? Eu não sei se é uma visão que eu tenho, mas a linha pesada ela te demanda muito mais técnica para Sim, vender sim. do que a linha leve, né? Sim, exige muito mais de vendedor qualificado, né? Do pós-venda, do daquela questão de pós-venda, relacionamento que você exatamente. falou. Então é uma loja à parte dentro da mesma loja, assim dizendo. Entendi. E vocês estão gostando? Cara, a gente tá gostando sim. Fica na loja de Guaratinguetá, né? Então é meu pai que fica mais à frente nisso, né? E você não vai levar lá para São José? Por enquanto não. Quem sabe mais pra frente, né? Tá certo. Mas por enquanto lá em São José a gente tá bem focado assim na linha pesada, né? Uhum. Então não tá no planejamento agora. E lá é autopeças linha geral. Linha geral. Tudo. Motor, câmbio, só Tudo. coisa que dá dor de cabeça. Só problema. Freio. Só pipi. Só coisa tranquila de Só mexer. coisa tranquila. Tá certo, cara. Não, que você vê que, Vai, cara, vai. eu fico com vergonha de você, velho. É nada, Sério manda mesmo, bala, viu? pô. Ele engata e é eu uma atrás da fico outra. falando, né? cara, desculpa, cara. Imagina, que Agora eu isso. fui beber aqui, eu falei assim, mano, deixa eu... Se o Felipe não quer falar nada. Desculpa, mano. Imagina, pode continuar. Não, vai lá. Não, vai. Tá bom. Eu vou... Vai, manda bala. Toda vez eu faço Deu a isso. abertura. Você viu, né? Vocês estão vendo. Depois não vai falar Pode. que eu fico te tesourando. Manda bala. Cara, diferença de São José dos Campos, Guaratinguetá, Vale do Paraíba. Qual você trabalhou nas duas e trabalhou lá no interior, lá na região Ribeirão Preto. de Ribeirão Preto, que é uma região muito canavieira, Sim, sim. né? Então você tem um perfil de cliente bem diferente da onde você tá. Guaratinguetá e São José, acredito que sejam mais ou menos o mesmo perfil, Sim, né? Que é o pessoal Sim. que passa na Dutra, vai pro Rio. sim. É isso? Tô errado. Tá certo. E quando você veio de Ribeirão para cá, qual foi a dificuldade ou não, ou diferença que você achou de mercado, do tipo de cliente? Certo. Lá em Ribeirão Preto, né, quando eu cheguei lá, eles são um grande distribuidor. Eles tinham feito o varejo fazia pouco tempo, né? E o que eu percebi de lá? Lá tem o setor de cana e tudo mais, que é muito forte. Então lá grande parte do fornecimento deles é tudo baseado em contrato, é nesses moldes, né? Então contratos grandes, com listagem de itens, com multa, por exemplo, não forneceu no prazo, tal item e tudo mais. Então lá é bem focado nisso mesmo. Quando a gente vê Guaratinguetá, lá é muito assim, bastante predomínio de caminhoneiro individual mesmo. Autônomo. Autônomo. E em São José
já tem mais empresas assim, transportadora, mais nesse sentido, entendeu? Então, E tem Jacareí essas que tá ali do são lado as- também, que tem muita transportadora, Jacareí né, cara? tem bastante. Nossa, Jacareí tem Jacareí bastante. tem transportadora com força. Essa semana eu fui, cara, aperta lá na loja, eu faço qualquer coisa. Aí apertou entrega, tudo tal. Eu falei, não, daí que eu vou fazer uma entrega lá. Entrei numa rua, cara, lotada de mecânica, meu olho brilhou, já parei, já fiz visita em mais 2 aqui lugares. mesmo. É aqui mesmo. E tá certo. É assim mesmo. Essa é a visão que a gente tava falando que é diferenciada Sim. do funcionário, né? Sim. Que você... Por exemplo, você tem um funcionário. Se ele tem uma visão empreendedora, ele faz isso. É. Que foge do trabalho dele, mas ele tem uma visão de crescimento. Agora, o dono, ele sempre tem essa visão. É. Porque é o negócio dele, né? Aquele Ele negócio, a fazer o gente negócio não, o vive, negócio virar. respira, né? Eu sou o tempo todo. Cara, onde eu vou, eu tô de olho em novas autopeças, novas mecânicas, que, né? Sim. Então, você tem que estar sempre conectado e ligado nisso tudo. Sim. E você tocou num ponto da questão lá de Ribeirão, na questão de contrato, que normalmente é a usina que faz, né? Isso. O pessoal de usina. E tem algumas transportadoras que também fazem, mas é mais difícil de você conseguir implementar isso aqui em São José, né? Sim. Na verdade, a gente não teve nenhum contato, assim, direto para realmente fazer isso, né? Entendi. Então, o que a gente procura fazer? Algumas transportadoras que a gente faz o cadastramento, tudo, o que a gente faz? A gente pede, às vezes, uma listagem da frota, né? Entende o que demanda, né? Aquilo que a gente fala do Sim, atendimento sim. customizado, né? Sim. Entende o que demanda e, com base nisso, a gente Não vai- deixa faltar lá na distribuidora. não deixa faltar, né? E para atender de imediato, que é Sim. super importante. Sim. E também para não ficar ali acumulando estoque obsoleto e tudo mais, né? É que é aquela questão da administração que você falou, né? Sim, Que bem administrado, melhor, né? exatamente. E é um negócio que a gente, quando vai formar estoque, é uma responsa, né, cara? Nossa senhora. Porque você tem aquela curva A, que é o básico, né? Que você olha pelo volume de veículos que tem e você põe, né? Até pelo giro. O problema é a curva B e C, de você não ter, e aquilo ali você consegue pôr uma margem maior, É, e se aparece e você não tem, e o outro tem, vai te atender, você não vende mais. sim. Não adianta nem você pedir para a fábrica, vai ficar lá. Quando a né? gente fez a loja de São José dos Campos, a gente não levou um estoque muito grande, né? Em parte isso foi bom porque a gente foi fazendo depois o estoque realmente com o que demandava na região, né? Em contrapartida, em Guaratinguetá, tem um estoque bem mais farto, né? O que também é uma força nossa lá. Às vezes você pensa, cara, tem tal item que fica muito tempo no estoque. Mas em contrapartida, isso se torna uma força nossa lá, porque a fama nossa lá foi em tal lugar não achou? Cara, se for na Barbosa e não achou, então você não vai achar. Sim. Entendeu? Verdade. Então, é um diferencial da nossa marca lá em Guaratinguetá, isso. E assim, eu vendo de fora, né? São itens que você, muitas das vezes, tem pouco lá. Você vende com uma margem melhor, porque vende menos. Só que ninguém tem. Sim, Ele vai ficar empacando seu estoque, né? Te aumentando o número de valor de estoque. Só que uma hora vende, quando vende você ganha, sim, né? E aí Sim. ele compensa. sim. Agora você pega empresas muito grandes, eles fazem esse cálculo e para ele não compensa. E ele tira, ele corta. Por isso que a gente falou da importância de você saber nadar onde você nada, onde você atende, porque você fideliza o seu cliente. né? No período que eu estava lá em Ribeirão Preto, né, trabalhando em distribuidora, eu cheguei a fazer uma pesquisa de mercado com os principais compradores, né? E um dos atributos que eles mais elencavam como importante, né, para comprar em um lugar, é que, tipo assim, eles mandavam uma lista de compra em um lugar que, claro, tivesse um preço competitivo e que tivesse a maior quantidade da lista, né? Então, nesse sentido, isso é muito importante do estoque. É claro que você tem aquela questão do custo de estocagem e tudo mais, mas se torna um diferencial. Às vezes você tem aquilo lá que você acumula um pouquinho mais, mas você também ganha no giro, né? Sim, sim. Uma coisa puxa a outra, né? E você fideliza. E você fideliza. Porque você cria esse slogan que você acabou de falar. Sim, Se não achou lá, eu não vou achar em lugar nenhum, porque lá sempre tem. exatamente. Né? E é verdade, a loja lá é uma loja referência ali da região. Sim, Quando a gente fala de linha pesada ali, é a loja referência. sim. Se você precisar de alguma coisa, se não achar lá, realmente você não vai achar.
E é importante, assim, salientar a loja de São José, então, foi tão importante para mim, né? Que com um bom trabalho nela, eu tenho agora mais bagagem, né? E eu já tenho um olhar em Guaratinguetá com bem menos desconfiança. Na verdade, agora com confiança, né? Sim, eu imagino. Então, o pessoal vê lá vocês, né? Hoje, com 2 anos já sim, atingindo o número que vocês estão atingindo, o pessoal fala assim, pô, funciona, né? funciona, né? Então, hoje, se você for ver, assim, em alguns processos, a gente é modelo pra Hoje o seu Rafael volta. O seu Rafael tá aqui em Guaratinguetá, pessoal. Nossa, Agora é diferente, né? Agora é diferente. E então agora a gente está implementando o processo de São José em Guaratinguetá, né? Sugestões que eu dou para lá agora, o pessoal entende de uma maneira muito melhor, né? Eles acatam melhor, né? Acatam melhor. Agora a gente vai unificar os 2 sistemas, né? Mas essa foi a importância do seu preparo, cara. Sim, Né? Verdade. Tudo, você desde pequeno se preparou para isso, né? A gente veio até conversando, até comentei com você, a dificuldade que a maioria das empresas no Brasil são empresas familiares. E pequenas, sim, né? E a dificuldade que se tem de passar de pai para filho, a sucessão é muito grande. Porque é aquilo que a gente estava falando. É difícil o filho se interessar pelo negócio. sim. Né? Normalmente ele vai querer fazer outra coisa, quer ser médico, quer fazer odontologia, o pai paga a faculdade e aí passa para quem a empresa? Exatamente. Ou ele vai querer estudar tal, não consegue, não se dá bem e volta frustrado para a empresa. E aí ele traz toda aquela frustração para dentro da empresa e o negócio acaba. Exatamente. Né? Então é difícil. Você tem irmão? Tem. Que profissão que seu irmão escolheu pra ele? Ele tá fazendo medicina. Então. Entendeu? Mas aí o Barbosa pai teve a sorte De ter o Rafael, que sempre exatamente. quis. Né? Então, mas é isso, cara. Por exemplo, vamos supor que seu irmão medicina, você odontologia, e a empresa fica a hora lá. que ele quer parar. Exatamente. Né? A hora que o seu pai para, a empresa vai para quem? Né? Então é uma dificuldade grande isso. Verdade. Hoje eu acredito que ele entenda já, né? E que eu procuro viver com a mesma paixão, com a mesma intensidade, né? Que ele o negócio, né? Então, e essa é a mentalidade que eu tenho. Legal. De gente- pegar do jeito que ele tá deixando para mais, né? Eu Isso particularmente... daqui já foi conquistado, isso aí já é conquista dele. Sim. Então, agora eu tenho que dar o meu diferencial daqui para frente. Ele colocou a bandeira, Exatamente. ele criou o negócio Exatamente. e você vai dar continuidade e fazer o negócio crescer, né? Sim. Eu particularmente conheço o Eduardo e eu tenho certeza que ele tá orgulhoso do trabalho que o Rafael tá fazendo lá. Não, cara, mas é muito gratificante. Primeiro como pai, né? Quem é pai, tem filho, você quer muito que seu filho seja melhor que você, né? Então você já tem esse olhar. E aí o seu filho segue a sua profissão e desenvolve ela, pô, isso deve ser muito gratificante. Sim, né? sim. Eu tive muito orgulho. E aquele negócio, o desafio é importante falar, né? Tem muita gente, às vezes, aí que tá querendo seguir a empresa do pai, né? E é aquilo que eu falo, às vezes, é claro, é um privilégio você já ter um negócio formado, um negócio pronto com anos de mercado. Mas o desafio é muito grande, né? Porque a expectativa é muito grande, Sim. né? É o que eu falei pra você. A gente tem um diretor nosso lá, o Bruno, ele escreveu um livro. Ele é muito focado nessa questão de assunto de sucessão e tal. Ele é bem focado nisso. E ele fala no livro dele muito sobre como incentivar o filho a seguir os passos do Sim. pai. Ou seguir os passos da empresa. Ou fazer igual você fez, sair e voltar e levar novas ideias e fazer a empresa crescer. Sim. Porque no Brasil, muitas empresas quebram no segundo ou na terceira geração. Porque eu vejo que, assim, o processo nosso como um todo, eu sempre cresci vislumbrado com isso, né? Então, assim, talvez, eu não sei se isso acontece, mas não foi em nenhum momento forçado isso em mim, entendeu? Então, eu acho que isso é um ponto também bem relevante. Então, foi natural de mim, então, sempre corri atrás. Você leu o pra livro isso. dele, cara. Exatamente. Se você não leu, você vai ler. Eu vou dar um pra Então, você. o que Mas que ele eu fala vejo isso aí. é- Ele teve o despertar, né, do negócio. Exato, E que é a o que paixão, eu fiz? né? Por É a mais paixão. que eu seja assim novo, né? E com pouco tempo de carreira, aquilo que eu
passei para vocês. Eu procurei aproveitar ao máximo as oportunidades nesse curto espaço de tempo e extrair o melhor delas, né? E hoje eu vejo o seguinte, que a teoria é muito importante, né? E a prática é essencial. E quando legal. você consegue juntar os dois juntos, que daí a mágica acontece. Muito legal, cara. Obrigado, viu, meu? Obrigado a vocês. Brigadão, viu? Acabou-se. Já passou. Rápido pra caramba, né, Cara, meu? que eu também, puta papo legal, né, meu? Puta, Muito é legal. uma baita história que ele tem pra contar. Só né, eu e meu? ele História de falamos, vida. você- É nada. A gente não deixou você e tá só falar. começando, eu tô só no começo ainda, né? É Isso aí, verdade. cara. Isso Isso aí. é só o começo, né, Rafa? Daqui uns anos eu volto aí pra... Não, Na hora que anos vocês nada. estiverem super famosos, vocês têm que me chamar de volta. Não, é lógico, pô. Com certeza. Lógico, aí você já vai estar cuidando umas 4, 5 filial. É. Né, mas cara, muito obrigado, viu? Por dar essa aula pra gente aqui de sucessão, Não, de que empresa, de mostrar muitas pessoas. Assim, eu tenho um filho de 18 anos. E é legal você estar aqui, jovem, falando, porque mostra que o estudo, o preparo, te Sim. leva a algum lugar. Sim. Verdade. Porque hoje em dia a juventude ela pensa assim: qualquer hora dá, eu vou ficar aqui no meu jogo, uma hora dá certo, entendeu? E não é bem assim. assim. É. É. E não é Não é bem assim. assim. Você tem que se Eu preparar. fiz uma escolha assim muito novo de viver um negócio assim, né, de maneira bem intensa. E tem dias difíceis, tem dias bons, né? Não é tudo mil maravilhas. Não é fácil. Mas no final é gratificante. E tem coisa que não tem preço. E não é fácil, né? Não, Não é fácil, mas é gostoso. mas é gostoso. É isso É aí. isso aí. Rafa, obrigado, Rafa, cara. Obrigado a vocês. Obrigado mais uma vez. Foi um prazer receber você aqui. E só pra gente finalizar, eu trouxe uns brindes da loja pra vocês. Opa! Opa. A gente Você tem viu pra lá? ele também. A gente tem um presente pra você aqui também. Lá na loja eu sou assim, eu gosto de brinde. A gente faz brinde todo ano. Todo Cara, cliente que eu obrigado. visito, eu deixo um monte de brinde. Obrigado, cara. Obrigado, viu, Rafa? Obrigadão, cara. A máscara hoje não precisa mais, né? Mas só pra ir médico. E o... Eu ia falar, fica pra próxima pandemia, mas não, pelo amor de Deus. Deixa quieto. A caneca é sua também, tá? Show de bola. Obrigado. Deixa até aqui o pessoal ver aqui. Ô, Rafa. Diga. Quer deixar aí o telefone de contato pro pessoal? Claro. A loja de São José dos Campos é 3512-4906, né? E a loja de Guará é 3122-2299. DDD Top. 12. E nós vamos colocar embaixo aqui nos Na comentários, Descrição do vídeo. na descrição do vídeo os Quem quiser me contatos. procurar também, meu Instagram é Rafael Lume Barbosa, né? Legal. Pode chamar lá que a gente faz negócio. É isso aí. Tá certo. Tá certo. Vamos embora. Tá certo. É isso aí, Arroba Rafa. Rafael Lume Barbosa. Isso. No Instagram Isso. ou Facebook, ou os dois. Os dois. Beleza. Legal. Tá bom então, Tá bom. Rafa. Obrigado, é isso aí. viu, cara? Obrigado, Rafa. Obrigado, foi um prazer. Obrigadão, viu? Esse foi mais um TorqueCast, seu bate-papo automotivo no Torque Máximo. Valeu! Valeu!